Escolhido a respira fundo, porque nada no que está a acontecer agora é coincidência. Tu não chegaste aqui por acaso. Foste conduzido por uma convocação divina, marcada no céu muito antes de compreenderes o que estavas a viver na terra. Há momentos em que Deus interrompe a linha do tempo humana para alinhar alguém com o seu destino, e este é um desses momentos. O que sentes no teu espírito, essa inquietação, esse pulsar silencioso, é a confirmação de que algo antigo, santo e poderoso está a despertar dentro de ti, ungido. Assim como está escrito em Habacuque, capítulo 2, versículo 3. A visão aguarda o tempo certo e não falhará. Este é o teu tempo certo, o teu momento kairos. Tu estás à beira de uma transformação que não é simbólica, é real, sobrenatural e iminente. Pode acontecer hoje, esta noite ou nos próximos dias. O céu moveu-se para te trazer aqui exatamente agora, para esta palavra que não apenas informa, mas ativa. Escuta-me, escolhido. Quando Deus decide revelar a verdadeira origem de alguém, nada permanece igual. O teu espírito está prestes a recordar o que a tua mente esqueceu. O que estava lá adormecido vai despertar. O que estava bloqueado vai abrir. Prepara o teu coração. Prepara a tua fé. A revelação começa agora. Escolhido desde os primeiros momentos da tua vida, havia algo em ti que não caminhava no mesmo ritmo do mundo. Talvez não tivesses linguagem para explicar, mas o teu espírito sempre soube. Havia um pulsar silencioso dentro de ti, um chamamento antigo, como se a tua alma se lembrasse de uma origem que o teu corpo ainda não tinha entendido. Hoje eu sei, e tu também irás reconhecer, que isso não era imaginação, era memória. Memória espiritual. Muitos de nós, ungido, crescemos a sentir-nos deslocados. Não porque éramos quebrados, mas porque fomos criados para um reino diferente. E eu digo isto não apenas como quem estudou, mas como quem viveu. Lembro-me de olhar à minha volta e pensar, por que sinto tudo tão profundamente? Por que parece que não pertenço totalmente a este lugar? Eu tentava esconder essa diferença, como talvez tu também tentaste. Tentava encaixar-me, normalizar-me, tornar-me pequeno, mas havia sempre algo dentro de mim que resistia. Hoje entendo. Essa resistência era a minha identidade espiritual a recusar ser enterrada. E é exatamente isso que está a acontecer contigo, escolhido. A verdade é que foste marcado muito antes de compreenderes o que era essa marca. Há pessoas que carregam histórias, mas tu carregas uma origem. Uma essência que não é 100% humana, porque foste moldado com o sopro do Criador, com aquilo que o mundo não sabe nomear, mas reconhece no momento em que entras num ambiente. Já reparaste nisso? Como certas salas mudam quando chegas? Como algumas pessoas ficam inquietas ou curiosamente atraídas? É a tua frequência. Não é comum. Não é terrena. É celestial. Eu gostaria que alguém me tivesse dito isto antes. O que tu sentes não é exagero, é evidência. Evidência de que carregas um propósito que não cabe na lógica. Evidência de que o teu espírito veio de um lugar que as palavras humanas não conseguem descrever. Evidência de que o teu destino não segue o relógio da terra, mas o tempo sagrado do céu. Houve um momento da minha vida em que tentei silenciar tudo isso. Tentei ser normal. Tentei caber no molde que esperavam de mim. Tentei diminuir a minha sensibilidade, o meu discernimento, a minha percepção. Mas quanto mais tentava, mais sufocado ficava. Até que percebi, o desconforto era o primeiro sinal de que eu estava a viver abaixo daquilo para que tinha sido criado. Escolhido, tu conheces essa sensação. Essa inquietação que se intensificou nos últimos meses. Esse desconforto com ambientes que antes eram toleráveis. Esse cansaço de conversas vazias, de distrações inúteis, de ciclos repetidos. Isso não é confusão. Isso é despertar. O teu espírito está a crescer mais rápido do que a tua vida antiga consegue acompanhar. E quando a alma desperta antes da estrutura mudar, tudo parece apertado, pequeno, fora do lugar. Eu sei. Já vivi isso. E hoje posso reconhecer. Quando o céu começa a emover algo em ti, a vida que construíste em sobrevivência começa a desmoronar para dar lugar à vida que foste criado para caminhar.
Há um alinhamento divino a acontecer agora na tua história. Uma espécie de preparação invisível, mas extremamente real. E eu digo-te com autoridade espiritual. Estás prestes a ser empurrado para um nível que não sabias que era teu. Quando Deus decide ativar uma nova dimensão na vida de alguém, Ele começa primeiro dentro. Os desejos mudam, os pensamentos mudam, até as orações mudam. E tu tens sentido isso. Tens sentido um puxar. Tens sentido uma fome nova por profundidade, por propósito, por verdade. Tens sentido vontade de te afastar de distrações que antes te dominavam. Tens sentido o céu a chamar-te para algo maior. Isto não é apenas crescimento espiritual. Isto é tempo sagrado. É o que os antigos chamavam de momento marcado. O que a Escritura descreve em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um tempo próprio para cada propósito debaixo do céu. E agora, escolhido, o teu tempo chegou. Estás a entrar num ciclo onde tudo o que estava escondido vai começar a revelar-se. O que parecia atraso vai transformar-se em aceleração. O que parecia silêncio vai transformar-se em direção. O que parecia bloqueio vai transformar-se em abertura. Eu senti isto na minha própria vida. Antes de uma virada enorme, houve sempre um momento em que a minha alma começou a despertar para quem eu realmente era. E é isso que está a acontecer contigo. O céu está a reintroduzir-te a ti mesmo, a remover camadas que não pertencem à tua identidade verdadeira, a ativar dons que estavas a ignorar. E atenção, quando um escolhido começa a lembrar quem é, o mundo à sua volta também reage. A resistência aumenta, o desgaste intensifica. As pessoas mostram-se como realmente são. Mas nada disso é para te destruir, é para te reposicionar. O céu está a mover-te para um lugar onde a tua identidade, o teu propósito e a tua autoridade vão alinhar-se de uma forma que nunca experimentaste antes. É por isso que estás a sentir este tremor interno. É por isso que tudo parece estar a deslocar-se. Porque uma transferência sobrenatural, espiritual, emocional e até financeira está a aproximar-se. E o teu espírito já percebeu. Antes de tudo acontecer no natural, manifesta-se dentro de ti. E agora ungido já começou. Escolhido, quando o céu decide acelerar alguém, a primeira coisa que acontece é uma mudança silenciosa dentro do espírito. Não é barulho, não é espetáculo, não é anúncio, é movimento interno. E tu tens sentido isso. Tens percebido que algo está a puxar-te para fora da versão antiga de ti mesmo. Como se uma força invisível estivesse a separar-te de lugares, pessoas e hábitos que já não carregam a mesma vibração. Eu sei exatamente como isso é, porque vivi esse processo na pele. Há momentos em que Deus começa a mudar o ambiente espiritual antes de mudar a realidade física. O que te encantava já não te encanta. O que te distraía já não te convence. O que te satisfazia já não te alimenta. Isso é o sinal mais claro de que uma nova dimensão está a aproximar-se. Ungido. Quando o céu te chama para cima, qualquer coisa que te puxa para baixo começa a perder poder sobre ti. Percebe isto. Não estás a perder interesse no mundo. O mundo é que já não tem permissão para te prender. Quando a tua identidade espiritual começa a despertar, a tua vida antiga torna-se pequena demais para o propósito que carregas. E é exatamente aí que a maioria das pessoas entra em conflito. Tentam manter uma vida que já não combina com a sua alma. Tentam encaixar-se em ambientes que o espírito já superou. Tentam relacionar-se como antes, mesmo sentindo que algo dentro mudou. Mas escuta-me, quando Deus está a preparar-te para uma transferência divina, Ele não apenas amplia a tua visão, Ele diminui o teu apego. O que está a acontecer contigo não é instabilidade, é elevação. E quando o céu te eleva, tudo o que não consegue respirar na tua nova altitude começa a cair naturalmente. Não forces nada a ficar. Não segures ninguém que está a ir. Não lamentes as portas que se fecharam. Algumas portas fecharam-se porque estavam a bloquear o caminho por onde a provisão divina ia passar. Escolhido, há uma coisa que aprendi na minha própria jornada. Cada separação enviada por Deus carrega um propósito de proteção. Quando Ele te afasta de alguém, não é rejeição, é redirecionamento.
Quando ele te tira de um ambiente, não é punição, é preservação. Quando ele remove oportunidades, não é perda, é alinhamento. E sei que dói, sei que é desconfortável sentir o mundo a desmoronar quando tudo o que querias era estabilidade. Mas a verdade é esta: não foste criado para uma vida estável, foste criado para uma vida significativa. E significado exige movimento. Significado exige transformação. Significado exige coragem. Ungido, tu sentes atualmente uma pressão interna porque estás a atravessar um portal espiritual. Sim, um portal. Uma transição. Um limiar entre a vida que conheceste e a vida que foste destinado a viver. E como qualquer nascimento, vem com pressão. Nos últimos meses, tem sentido mudanças repentinas, cansaço emocional, sensibilidade espiritual aumentada, períodos de silêncio divino, sonhos intensos, intuições profundas, afastamentos inesperados, inquietação sem motivo aparente. Nada disso é aleatório, é sintoma. Sintoma de que o teu espírito está a reorganizar-se para receber algo maior, algo que não cabe na tua estrutura antiga. Ouve o que vou dizer agora com o teu espírito, não apenas com a tua mente. Estás prestes a receber uma transferência sobrenatural, uma transferência de clareza, uma transferência de autoridade, uma transferência de propósito. E sim, para alguns, uma transferência financeira também é parte do pacote, porque há destinos que não podem ser cumpridos na ausência de recursos. O céu não te está a elevar só por dentro, está a preparar também o terreno por fora. A tua vida não está a desmoronar, está a ser reconstruída. E durante muito tempo, achaste que a batalha era contra pessoas, achaste que a pressão era emocional, achaste que estavas a ser atacado porque fizeste algo errado, mas não escolhido. Estavas a ser atacado porque carregas algo certo. A intensidade da guerra espiritual sobre a tua vida nunca foi proporcional às tuas fraquezas, sempre foi proporcional ao teu chamamento. Sempre. Quando o inimigo percebe a grandeza antes de tu a reconheceres, ele intensifica a luta na tentativa de te cansar antes do tempo. Mas o que ele não percebeu é que aquilo que estava a usar para te quebrar, Deus estava a usar para te moldar. Estás mais forte do que nunca imaginaste, mais sensível ao espírito, mais sábio nas tuas decisões, mais atento aos sinais. Esta maturidade não veio de tempos fáceis, veio do fogo. E agora que estás alinhado, tudo o que foi semeado em lágrimas começará a germinar em colheita. Há um desbloqueio iminente. Algo que parecia parado há anos está prestes a mexer. Algo que estavas à espera finalmente encontrou o tempo marcado. Assim como está escrito em Habacuque, capítulo 2, versículo 3. A visão espera o tempo certo e não falhará, e o teu tempo certo chegou. Sentes o tremor interior? Sentes o impulso de avançar mesmo sem ver o caminho completo? Isso é o teu espírito a reconhecer aquilo que os teus olhos ainda não conseguem ver. Escolhido, estás a entrar numa temporada em que o que é espiritual vai começar a manifestar-se no natural. O que está escrito sobre ti no céu vai finalmente começar a desenhar-se na terra. E este é apenas o começo. Escolhido, quando o céu começa a revelar a tua verdadeira identidade, algo extraordinário acontece dentro de ti. A tua sensibilidade espiritual desperta para níveis que antes pareciam impossíveis. Tu começas a sentir antes de ver, começas a perceber antes de acontecer, começas a discernir antes que alguém abra a boca. E muitas vezes isso assusta-te, porque o mundo ensinou-te a duvidar do invisível. Mas escuta, o invisível é onde a tua origem está. O invisível é onde foste formado. O invisível é onde a tua identidade foi escrita. Por isso é natural que sintas coisas que outros não sentem. Não és exagerado, nem emocional demais, nem intenso demais. És espiritual, és ungido, és alinhado com um reino que muitos não conseguem discernir. Eu sei bem o que é sentir o peso de algo que ninguém à tua volta entende. Já vivi momentos em que a atmosfera mudava e eu não sabia explicar por quê. Só sabia que algo estava errado ou certo. E com o tempo, percebi que isso não era ansiedade, era discernimento. Era Deus a mostrar-me o que meus olhos ainda não viam. E é isso que Ele está a fazer contigo agora.
Percebe isto, a tua sensibilidade é um instrumento, não um fardo. É através dela que o céu te guia para fora de armadilhas, para longe de pessoas que falam bem, mas não pensam bem, e para perto de caminhos que carregam o teu destino. Quando começas a aceitar essa sensibilidade como um presente divino, tudo muda. Deixas de pedir desculpa por ver mais fundo. Deixas de diminuir a tua percepção para não incomodar. Deixas de fingir que não sabes o que espiritualmente já sabes. E é aqui que o teu processo se torna ainda mais sério. Porque quando assumes quem és, o mundo espiritual reage. O inimigo não teme quem não sabe quem é. O inimigo teme quem começa a despertar. Porque o despertar traz autoridade. E autoridade traz movimento. E movimento traz impacto. Tens reparado como algumas situações tentam arrastar-te de volta para versões antigas de ti mesmo? Pessoas que voltam do nada? Emoções que pensavas ter superado? Portas que tentam puxar-te para trás? Isso não é coincidência. É contra-ataque. É resistência espiritual porque estás prestes a romper um ciclo que durou anos. Mas o que eles não percebem é que já não és o mesmo. A tua consciência mudou. A tua energia mudou. O teu espírito está mais forte. O teu discernimento está mais afiado. E mesmo que haja momentos em que te sintas cansado ou desanimado, já não és alguém que desiste, és alguém que se realinha. E esse realinhamento está a acontecer agora. Ungido, uma das marcas mais profundas dos escolhidos é esta. Tudo na tua vida sempre foi intenso. O amor foi profundo, a dor foi profunda, a solidão foi profunda, os cortes foram profundos, as vitórias também foram profundas. Nada sobre ti foi leve, nada foi raso, porque foste criado para profundidades que os outros não conseguem sustentar. Antes, achavas que isso era defeito. Hoje começas a entender, era preparação. Quanto mais profundo alguém sente, mais profundo alguém carrega. E tu foste chamado para carregar luz em lugares onde outros colapsariam. Este é o motivo pelo qual os ataques foram tão fortes. Foi por isso que tantos te rejeitaram. Foi por isso que tantas portas se fecharam. Não era pessoal, era profético. A tua presença expunha o que estava escondido. A tua energia espiritual incomodava o que vivia em trevas. A tua simplicidade desmascarava intenções. E pessoas que não estavam preparadas para lidar com a verdade preferiram afastar-se de ti. Mas, escolhido, a tua identidade não depende de quem te aceitou, nem de quem te rejeitou. Depende apenas de quem te enviou, e quem te enviou foi o céu. Olha agora para a tua jornada. Repara como sobreviveste a coisas que teriam destruído outras pessoas. Repara como te levantaste de situações que tinham tudo para te deixar no chão. Repara como encontraste força onde não havia força. Sabes por quê? Porque tu não és sustentado apenas pelo teu corpo. És sustentado pelo Espírito que carrega o sopro do Criador. É sustentado por uma origem que não é limitada por lógica, por tempo, por circunstâncias. E agora esse espírito está a começar a expandir-se. Começas a pensar de outra forma, a escolher melhor, a afastar-te do que te drenava, a aproximar-te do que te nutre. Começas a reconhecer que não precisas de forçar nada. Quando és escolhido, as coisas certas aproximam-se de ti. Quando és ungido, as portas certas abrem-se no tempo exato. Quando és chamado, oportunidades surgem independentemente do que tentaram fazer contra ti. Este é um dos maiores sinais de que estás a entrar na tua próxima temporada. As coisas começam a fluir. Não porque ficou fácil, mas porque deixaste de lutar contra o que não era teu. E quando deixas de lutar contra o que não é teu, o que é teu encontra-te. Não importa se tentaram bloquear-te. Não importa se tentaram prejudicar-te. Não importa se tentaram roubar-te. O que é teu no espírito sempre encontra o caminho até ti no natural. E o céu está a preparar exatamente isso agora. Um encontro entre o que te foi prometido e o que estás pronto para receber. Por isso tens sentido este impulso interno, como se estivesses prestes a entrar numa nova fase. Porque estás. E, escolhido, o que vem a seguir não é pequeno. É transformador, é alinhador, é sobrenatural. E na próxima parte vou revelar-te exatamente o que esta transformação está prestes a ativar dentro de ti. Escolhido,
Quando a tua identidade espiritual começa a afirmar-se dentro de ti, algo ainda mais profundo emerge: a tua autoridade. Não é autoridade construída por esforço humano, mas é a autoridade que nasce da consciência de quem te criou, de quem te enviou e de quem te sustenta. É uma autoridade silenciosa, mas inegável. Uma autoridade que fala mesmo quando estás calado. Uma autoridade que muda ambientes apenas com a tua presença. E talvez tu tenhas começado a notar isso recentemente, não porque estás a tentar impor-te, mas porque estás a alinhar-te. Quando alguém encontra o seu alinhamento, encontra inevitavelmente o seu impacto. Observa a tua própria vida. As conversas já não te atingem da mesma forma, as críticas já não te paralisam. Os medos já não comandam as tuas escolhas. Isto não é apenas maturidade emocional. É maturidade espiritual. É Deus a fortalecer o teu espírito para aquilo que vem a seguir. Quando o céu decide elevar um escolhido, ele começa primeiro a fortalecê-lo internamente. Ele tira a insegurança não através de elogios, mas através de revelação. Ele tira o medo não através de conforto, mas através de clareza. Ele tira a dúvida não através de respostas fáceis, mas através de encontros que marcam o espírito. E tu tens vivido esses encontros mesmo que nem sempre tenhas percebido. Momentos em que te sentiste sozinho, mas por dentro sabias que não estavas. Momentos em que tudo parecia perdido, mas algo dentro dizia: aguenta mais um pouco. Momentos em que te faltavam forças, mas inexplicavelmente continuavas a avançar. Esses momentos não foram coincidência, foram intervenções. Foram toques invisíveis de Deus, fortalecendo-te sem barulho, moldando-te sem alarde, preparando-te sem aviso. Porque o teu próximo nível exige força espiritual real, não força emocional, não força humana, mas força que vem do Espírito. E essa força está a crescer em ti de forma tão clara que até os outros começam a notar. Tens reparado como pessoas que antes te intimidavam já não têm esse efeito? Tens reparado como ambientes que antes te deixavam inseguro agora parecem pequenos demais para ti? Tens reparado como certas situações que antes te quebravam agora mal te arranham? Isto é um sinal de que já atravessaste um limiar interior. E depois que alguém passa esse limiar, não há como voltar atrás. Escolhido, este é o ponto da tua jornada em que o mundo espiritual começa a reagir de maneira diferente a ti. As trevas já não te veem como alguém vulnerável, veem-te como alguém perigoso. A tua presença torna-se uma ameaça porque estás a aproximar-te do propósito que sempre foi teu. A missão tenta aproximar-se de ti. A unção tenta expressar-se através de ti. A revelação tenta manifestar-se em ti. E qualquer coisa que tente impedir este avanço revela imediatamente a sua natureza, sejam pessoas, situações, comportamentos ou pensamentos. Não te assustes quando algumas coisas começarem a cair ao teu redor. Não é destruição, é depuração. Deus está a limpar o caminho para que nada interfira com a fase que estás prestes a entrar. E acredita, o que vem é grande, é significativo, é específico e é destinado. Uma das maiores evidências disto é o despertar da tua visão espiritual. Tens começado a ver padrões onde antes só vias confusão. Tens começado a perceber intenções antes de perceber palavras. Tens começado a detectar manipulações, falsidades, energias estranhas. Isso não é paranoia, é discernimento. É o céu a afinar os teus sentidos para que possas caminhar sem te perder, porque a tua vida vai exigir precisão daqui para frente. O que Deus está a construir em ti não pode ser sustentado por distração, nem por ingenuidade, nem por falta de clareza. Tem sido afinado para o propósito, tal como um instrumento raro que precisa ser tocado por mãos específicas no momento específico. E esse momento está a aproximar-se. Escolhido, repara como tem sentido o tempo a mover-se de forma diferente. Dias parecem mais rápidos, conversas parecem mais intensas, decisões parecem mais urgentes. Como se dentro de ti existisse um relógio diferente, um relógio que não segue a lógica dos homens, mas o tempo marcado do céu. Essa sensação é real. Estás a entrar numa janela espiritual
onde aquilo que demorava anos vai acontecer em meses, e aquilo que demorava meses vai acontecer em dias. O céu está a acelerar aquilo que pertence ao teu destino. E por isso tens sentido este impulso interno, como se estivesses a ser preparado para algo que ainda não sabes nomear. Mas o teu espírito já sabe. Ele reconhece o ambiente de elevação antes que a tua mente consiga compreender. Por isso tens sentido este misto de expectativa e inquietação. Por isso tens sentido este peso doce, não de preocupação, mas de transição. E deixa que eu seja absolutamente claro contigo agora. Estás prestes a entrar numa fase de crescimento sobrenatural. Crescimento em discernimento, crescimento em autoridade, crescimento em impacto, crescimento em provisão, crescimento em influência. Não por ambição, mas por propósito. O céu está a preparar-te para ser colocado em posições onde a tua presença fará diferença. Posicionamentos estratégicos, conexões específicas, portas que se abrirão naturalmente. E tudo isso vai acontecer de forma tão coordenada que tu vais saber: isto é Deus, não sou eu, não é coincidência, isto é alinhamento. Ungido, estás a aproximar-te do ponto mais importante de toda a tua jornada espiritual até agora, o despertar total da tua autoridade. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Porque quando um escolhido desperta completamente, nada no mundo consegue impedir o que vem a seguir. Escolhido, quando a tua autoridade começa a despertar verdadeiramente dentro de ti, o mundo espiritual reage de forma ainda mais evidente. Não porque estás a fazer algo errado, mas porque estás finalmente a fazer algo certo, estás a aproximar-te da versão de ti que o céu sempre viu e que o inferno sempre temeu. E talvez tenhas percebido isso nas últimas semanas. Tens sentido resistência onde antes tudo parecia neutro. Tens sentido ataques mais subtis, mais psicológicos, mais energéticos. Tens sentido distrações a tentar desviar-te do teu foco. Tens notado pessoas a afastarem-se sem motivo aparente ou a revelarem verdadeiras intenções. Nada disso é aleatório. Quando um ungido cresce, tudo ao redor revela-se. Tira-se o véu, cai a máscara, clarifica-se o ambiente. Isto não é turbulência, é separação. É Deus a discernir por ti o que não tens tempo para discernir sozinho. E digo-te isto com profunda firmeza. Estás a ser separado não porque és fraco, mas porque és valioso. Quando um ouro é refinado, não fica misturado com pó. Quando uma semente rara começa a germinar, não fica ao alcance de qualquer mão. Quando um vaso é escolhido para carregar óleo, ele é protegido antes de ser usado. E isso é exatamente o que Deus tem feito contigo. Ele protegeu-te enquanto crescias por dentro. E agora está a proteger-te enquanto te aproxima da tua estação de manifestação. E escuta-me, nada nem ninguém poderá impedir o que está para acontecer, porque não é obra tua, é obra de Deus. O teu espírito já sente isso, mesmo quando a tua mente ainda não consegue explicar. Tens sentido como se algo estivesse a expandir-se dentro de ti, como se a tua alma estivesse a preparar-se para um movimento maior, como se os teus pensamentos estivessem a reorganizar-se silenciosamente. E não tens imaginado. É real. Estás no limiar de um ciclo completamente novo. Um ciclo onde não vais apenas sobreviver, mas liderar. Não vais apenas resistir, mas avançar. Não vais apenas acreditar, mas viver aquilo que acreditas. Deus está a trazer-te para uma fase onde a tua autoridade não será apenas interna, mas também externa, visível, palpável, reconhecida. Algumas coisas que antes te paravam já não vão conseguir parar-te. Aquelas inseguranças que antes te prendiam perderão a voz. Aqueles medos que te limitavam perderão força. Aqueles ambientes que te drenavam deixarão de ter acesso. A tua energia espiritual está a mudar. A tua frequência está a elevar-se. O teu espírito está a alinhar-se com a tua verdadeira identidade. Escolhido, deixa-me contar-te algo que vivi. Houve um período na minha vida em que tudo parecia estar a colapsar ao mesmo tempo. Portas fecharam-se, pessoas afastaram-se, oportunidades evaporaram-se. Parecia o fim, mas foi nesse momento que percebi algo profundo. Não era o fim,
era a limpeza. Não era destruição, era preparação. Não era rejeição, era redirecionamento. Hoje entendo. Deus remove aquilo que não pode ir contigo porque Ele sabe que tu, por amor ou lealdade, tentarias levar contigo tudo e todos. Mas a tua próxima fase exige leveza, não peso. Exige discernimento, não distração. Exige propósito, não apego. Por isso, se tem sentido que algumas coisas desapareceram, não lamentes. Houve mãos invisíveis a proteger-te. Escolhido, outra evidência clara da tua elevação é a forma como o teu espírito tem reagido ao que antes parecia normal. Já não consegues tolerar o superficial. Já não consegues conviver com o raso. Já não consegues comprometer-te com o que não te honra. Já não consegues ficar em ambientes que diminuem a tua luz. Isto não é arrogância. Isto é expansão. O teu espírito está a superar versões antigas que já não te pertencem. Estás a abandonar automaticamente aquilo que pertence a capítulos passados. E sim, isso às vezes dói. Dói soltar pessoas. Dói soltar memórias. Dói soltar hábitos. Mas a dor não está a destruir-te, está a moldar-te. És como uma casa que está a ser renovada. Para novas paredes serem erguidas, as antigas têm de ser removidas. Para a luz entrar, janelas precisam de ser abertas. Para espaço ser criado, o excesso precisa de sair. O que estás a sentir agora é exatamente isso, renovação espiritual. E essa renovação traz contigo algo grandioso, clareza. Clareza sobre quem és, clareza sobre o que queres, clareza sobre o que não toleras, clareza sobre para onde estás a ir, clareza sobre quem teu espírito reconhece como aliado e quem reconhece como distração. Quando um escolhido ganha clareza, ganha poder, porque já não delega o seu destino. Já não entrega o seu valor, já não mendiga a aceitação, já não tenta provar nada a ninguém. Apenas vive alinhado, apenas caminha com propósito, apenas avança com segurança. E é isso que estás a começar a viver agora. Escolhido, deixa que eu te diga isto com total autoridade espiritual. Estás muito mais preparado do que imaginas. O teu espírito já está pronto. As tuas feridas já não te controlam. A tua fé está mais madura. A tua visão está mais limpa. E aquilo que te esperava há anos, aquilo que parecia distante, adiado, impossível, está finalmente a aproximar-se de ti. Tens sido fiel em silêncio. Tens crescido quando ninguém via. Tens sido moldado quando ninguém entendia. Tens sido treinado no invisível. E é por isso que agora, no tempo perfeito, o visível vai começar a revelar quem és realmente. E o que vem a seguir não é sobrevivência, é aceleração. Não é esperança, é cumprimento. Não é desejo, é realidade. Na próxima parte, vou mostrar-te o que significa viver plenamente ativado na tua identidade divina e como isso transforma tudo ao teu redor. Escolhido, quando a tua identidade começa a ativar-se plenamente dentro de ti, uma transformação silenciosa, mas poderosa, toma conta da tua vida. Não acontece de forma dramática, mas de forma consistente, profunda e quase imperceptível para quem observa de fora. Mas tu sentes, tu sabes, tu reconheces cada sinal porque o teu espírito está mais desperto do que nunca. E talvez tenhas percebido algo curioso. Já não estás a reagir como reagias antes. Situações que antes te dominavam agora já não te movem. Palavras que antes te feriam agora já não te atingem. Ataques que antes te derrubavam agora apenas te fortalecem. Isto é a prova de que estás a operar a partir de um novo lugar, o lugar da tua verdadeira identidade espiritual. Quando um ungido começa a caminhar como quem realmente é, não se torna arrogante, torna-se estável. A estabilidade é a marca de quem encontrou o centro do seu espírito. E essa estabilidade está a nascer dentro de ti. Aos poucos, mas de forma inegável. A tua energia já não se dispersa. A tua fé já não oscila como antes. A tua visão já não está turva. A tua alma já não está perdida. Deus está a colocar tudo no seu devido lugar dentro de ti. E quando o interior se organiza, o exterior começa a alinhar-se automaticamente. Essa é uma das leis espirituais mais profundas que já vivi.
Quando tu mudas dentro, o mundo muda fora. E tens testemunhado isto recentemente. Pessoas que antes te procuravam já não têm acesso. Lugares que antes te atraíam perderam o brilho. Hábitos que antes tentavam controlar-te agora não encontram espaço. É como se uma parte do teu passado tivesse perdido completamente a permissão de tocar-te. Isso é sinal de elevação. Quando Deus eleva um escolhido, Ele remove o acesso do antigo. Tem sido retirado de conversas que já não te pertencem. Tem sido protegido de conflitos que já não são teus. Tem sido separado de dramas que já não combinam com quem te tornaste. E embora às vezes sintas uma certa nostalgia ou saudade do que eras, no fundo sabes que já não podes voltar. Porque foste chamado para um lugar mais alto, e o que é mais alto nunca cabe no que é mais baixo. Escolhido, repara como as tuas prioridades mudaram. Já não procuras a mesma validação. Já não tens necessidade de ser compreendido. Já não ficas preso a mal-entendidos. Já não sentes urgência de provar nada. Isto não é desinteresse, é maturidade espiritual. É a consciência de que aquilo que Deus diz sobre ti é maior do que qualquer opinião humana. E quando alguém chega a esse nível, a vida começa a transformar-se de uma forma surpreendente. O medo perde força, a ansiedade perde domínio, a carência perde território. Até as tuas orações mudam. Deixam de ser súplicas frágeis e tornam-se conversas alinhadas. Já não oras para sobreviver, oras para avançar. Já não oras para ser visto, oras para ser guiado. Já não oras para Deus tirar o peso, oras para Ele mostrar o propósito do peso. E isso, escolhido, é um dos maiores sinais de crescimento espiritual que alguém pode viver. Quando o teu espírito deixa de pedir fuga e começa a pedir direção. Deus tem te dado direção. Às vezes em silêncio, outras vezes em sinais, outras vezes em intuições que não consegues explicar, mas que sabes que vêm de algo superior. Muitas das decisões que tomaste nos últimos tempos não foram racionais, foram espirituais. E por isso funcionaram. Deus move escolhidos através de impulsos internos que só fazem sentido depois. E estás exatamente nesse ponto da tua jornada. A viver decisões que se tornarão portas. A viver renúncias que se tornarão elevação. A viver separações que se tornarão proteção. A viver fechamentos que se tornarão redirecionamento. Nada está a acontecer por acaso. Nada. Tem sido guiado com precisão milimétrica. Algumas coisas que não deram certo não eram falhas. Eram livramentos. Pessoas que saíram não eram perda. Eram ruído que precisava de ser removido. Oportunidades que não se concretizaram não eram atrasos, eram distrações. E agora que o caminho foi limpo, estás pronto para receber aquilo que realmente te pertence. Escolhido, deixa-me revelar-te algo que muitos ignoram. Antes de Deus liberar uma grande transferência, seja ela espiritual, financeira, emocional, ministerial ou profética, Ele reorganiza o interior do vaso, Ele ajusta hábitos, Ele desmonta ego, Ele purifica intenções, Ele remove peso morto, Ele fecha portas tóxicas, Ele realinha o espírito para que, quando a bênção chegar, não se torne uma armadilha. E tens passado exatamente por esse processo. Está a ser ajustado para sustentar o que vem. Porque o que vem é pesado, mas não no sentido de fardo. Pesado no sentido de grande. Pesado no sentido de impactante. Pesado no sentido de transformador. A tua próxima fase não será pequena, não será discreta, não será escondida. Será visível, poderosa, alinhada e incontestável. Uma fase onde não vais apenas reconhecer a tua identidade, vais viver a tua identidade. Vais atrair aquilo que combina contigo. Vais carregar aquilo que foste criado para carregar. Vais caminhar em autoridade com naturalidade. Vais tomar decisões que antes te paralisavam. Vais andar com coragem onde antes tinhas medo. Vais ser visto onde antes eras ignorado. Vais ser respeitado onde antes eras descartado. Vais ser levantado onde antes foste diminuído. Tudo porque agora te encontras num estado espiritual onde Deus pode confiar-te o próximo passo. E esse próximo passo, essa próxima estação, começa com a ativação profunda do teu propósito. E é exatamente isso que vou revelar na próxima parte. Como o teu propósito
finalmente desperto, vai começar a manifestar-se na tua vida de forma real, irresistível e sobrenatural. Escolhido, quando o propósito começa finalmente a despertar dentro de ti, acontece uma mudança tão profunda que até respirar parece diferente. Não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo ficou claro. A clareza é um dos maiores sinais de que estás a entrar na fase mais importante da tua caminhada espiritual. É como se uma luz se acendesse dentro de ti, iluminando áreas que estavam adormecidas há anos. E essa luz não é apenas revelação, é convocação. O céu está a chamar-te para o teu verdadeiro lugar. Tens sentido isso? Tens sentido que já não és a versão que tentaste ser para agradar aos outros. Já não és a versão que o medo moldou. Já não és a versão que o ambiente te obrigou a encenar. Estás a aproximar-te da tua essência. E a tua essência sempre esteve ligada ao propósito. Repara como nas últimas semanas tens sido atraído para coisas que antes não te interessavam e afastado de coisas que antes chamavam a tua atenção. Repara como tens sentido fome de mais profundidade, mais verdade, mais propósito, mais impacto. E isso é o teu espírito a lembrar-te daquilo que sempre foi teu. Porque o propósito não nasce quando tu chegas, nasce quando tu despertas. E tu despertaste. Quando um ungido chega a esse ponto, Deus começa a ajustar tudo ao redor para que a manifestação aconteça no tempo perfeito. E esse tempo perfeito está a aproximar-se de ti com uma rapidez que talvez ainda não consigas compreender. Tens notado pequenas confirmações. Encontros que parecem coincidências, mas não são. Frases que ouves sem esperar. Sonhos que carregam significado. Pressentimentos que se tornam reais. Não são sinais soltos, são alinhamentos. É o céu a organizar o cenário onde o teu propósito vai começar a expressar-se sem interferência. E deixa-me dizer-te isto com firmeza espiritual. Quando o propósito desperta, ninguém te precisa dizer qual é. Tu sentes, tu reconheces, tu identificas a direção mesmo antes de ver o caminho. O propósito fala com a tua alma de uma forma que nenhuma voz humana consegue competir. E ele está a falar contigo agora. Talvez não com palavras, mas com um movimento interno. Com aquela sensação de que estás prestes a entrar numa temporada que muda tudo. E deixa-me dizer-te, estás mesmo. O teu propósito começa a revelar-se através de 3 sinais profundos que já estão a manifestar-se em ti. O primeiro é o realinhamento interno. Tens sentido uma força silenciosa a reorganizar as tuas prioridades. Coisas que antes te consumiam agora parecem insignificantes. Situações que antes te atraíam agora parecem pequenas demais. O teu espírito está a escolher por ti. Estás a deixar para trás tudo o que não combina com a versão que Deus está a revelar. Este tipo de realinhamento não é psicológico, é espiritual. É o céu a puxar-te para a rota original. O segundo sinal é o desconforto sagrado. Tens sentido como se estivesses a viver num corpo que cresceu por dentro e agora precisa de espaço por fora. É aquela sensação de que já não pertences ao lugar onde estás, mesmo que exteriormente nada tenha mudado. Este desconforto é um dos maiores indicadores de propósito. É o espírito a empurrar-te para fora da estagnação. É Deus a dizer-te, tu não ficas mais aqui, tu estás a avançar. E o terceiro sinal é a aceleração. O tempo começa a mover-se de forma diferente quando um escolhido entra em propósito. O que demorava anos começa a acontecer em semanas. O que parecia distante começa a aproximar-se. Portas que nunca abriram começam a destrancar-se sozinhas. Pessoas que antes não te viam começam a reconhecer-te. O ambiente muda, a atmosfera muda, a energia muda. E tu mudas com ela. Isto não é coincidência, é ativação. Escolhido, quero que entendas uma verdade espiritual profunda. Deus não desperta propósito sem também preparar o ambiente para esse propósito prosperar. Tem sido preparado, tem sido treinado no invisível, tem sido refinado através do fogo, tem sido moldado através da resistência, tem sido aperfeiçoado pela dor e pela fé. Agora vem a parte onde essa preparação se manifesta externamente, influência. E atenção, influência não é fama, influência não é popularidade,
Influência é dimensão espiritual. É quando a tua presença muda o que te rodeia. É quando as pessoas são transformadas não pelas tuas palavras, mas pela tua essência. É quando carregas algo tão divino que até quem não acredita em nada sente algo diferente ao teu lado. Tens sido preparado para isso sem saber. Cada lágrima aumentou a tua compaixão. Cada batalha afiada a tua percepção. Cada rejeição expandiu a tua força. Cada vitória secreta consolidou a tua autoridade. E agora tudo isto vai começar a manifestar-se num nível totalmente novo. Vais notar que algumas pessoas vão aproximar-se de ti porque sentem segurança. Outras porque sentem paz. Outras porque sentem clareza. Outras porque sentem algo que não conseguem explicar. Mas todas sentirão algo, porque o que carregas é real. Ungido, deixa que eu te diga algo que percebi apenas depois de anos de caminhada. Quando Deus ativa propósito, Ele também ativa demanda. Há pessoas que precisam do que carregas. Há ambientes que precisam da tua presença. Há vidas que precisam da tua coragem. Há corações que precisam da tua sensibilidade. E Deus está a aproximar essas pessoas de ti, não pela tua força, mas pelo teu assignment, a tua missão espiritual. Tens sido preparado para servir, para guiar, para iluminar, para romper. Tens sido preparado para representar o céu na terra de uma forma única, profunda e eficaz. E esta fase é o início disso. Escolhido, não te assustes quando começares a notar portas a abrir-se sem esforço. Não te assustes quando pessoas começarem a procurar-te para pedir direção. Não te assustes quando Deus te colocar em posições onde a tua voz terá impacto. Isso não é aleatório, é propósito ativado. E na próxima parte, vamos chegar ao ponto mais alto desta jornada. O momento em que a tua influência se transforma em promoção divina. Uma elevação tão clara que até quem te subestimou será obrigado a reconhecer que a mão de Deus está sobre ti. Escolhido, quando a influência divina começa a expandir-se dentro de ti, inevitavelmente surge a próxima etapa, a promoção espiritual. Não a promoção que o mundo entende, baseada em títulos, aplausos ou posições, mas a promoção que o céu concede àqueles que atravessaram processos internos que ninguém viu. E tu estás exatamente nesse ponto. Tens sentido dentro de ti um tipo de movimento que não sabes explicar. Não é apenas motivação. Não é apenas força. É como se algo estivesse a empurrar-te para cima, a puxar-te para um novo patamar, a preparar-te para algo que a tua antiga versão nunca teria conseguido suportar. E essa sensação é real. És como alguém que está prestes a entrar numa sala que sempre existiu, mas que só agora tem maturidade para entrar. Quando Deus promove um ungido, Ele não começa pelo ambiente, começa pelo espírito. E o teu espírito já subiu de nível. Já não pedes coisas pequenas porque percebeste que foste criado para algo maior. Já não te satisfazes com migalhas emocionais, espirituais ou materiais, porque entendeste que o teu valor vem de cima, não de fora. Já não te encolhes para caber em ambientes apertados, porque o teu propósito exige espaço. A tua alma expandiu-se, a tua visão expandiu-se, a tua fé expandiu-se. E quando a expansão acontece por dentro, a promoção acontece por fora. É inevitável. Escolhido, presta atenção aos sinais. Tem sentido como se alguns ciclos estivessem literalmente a fechar-se, como portas interiores que já não se abrem, nem mesmo quando tentas forçar. Isso não é fracasso, é fim de fase. A promoção começa quando Deus encerra capítulos que já cumpriram a sua função. Sei que pode ser desconfortável deixar o familiar, mas o familiar é exatamente o que muitas vezes impede a manifestação do extraordinário. Deus não te chamou para sobreviver, chamou-te para avançar. E avançar exige coragem para deixar o que já não te sustenta. Outro sinal claro de promoção é a velocidade com que tudo começa a alinhar-se de repente. Nos últimos tempos, tens percebido como algumas coisas começam a fazer sentido do nada. Pessoas certas chegam no momento certo. Oportunidades aparecem sem esforço. Situações complicadas resolvem-se de forma quase inexplicável. Isto não é acaso, é acesso. Estás a ganhar acesso a dimensões espirituais que antes estavam fechadas porque ainda não tinhas estrutura para sustentá-las. Agora tens.
E é por isso que a tua vida vai começar a mover-se com fluidez, direção e precisão. Estás a entrar numa fase onde o céu trabalha a teu favor de forma aberta, não oculta. Escolhido, deixa-me ser direto contigo, vai ser levantado. Não apenas espiritualmente, mas também visivelmente. Deus não te moldou em silêncio para te esconder eternamente. Ele moldou-te no secreto para que, quando te levantasse em público, não fosse a tua insegurança a aparecer, mas a tua autoridade. Vão tentar entender a tua ascensão, mas não vão conseguir. Porque não se explica o que é espiritual com lógica humana. Vão perceber que algo mudou em ti, mas não vão conseguir identificar o que é. Vão sentir o peso da tua presença, mas não vão saber nomear a origem. Tu não vais subir por conexões humanas, nem por manipulação, nem por agradar. Vais subir pela mão de Deus. E quando Deus promove, ninguém consegue impedir. Sentes isso, não sentes? Essa impressão de que estás a aproximar-te do melhor capítulo da tua vida? Essa sensação de que uma porta gigantesca se está a abrir no mundo espiritual? Esse pressentimento de que estás prestes a caminhar numa versão de ti que sempre existiu, mas que só agora está pronta para emergir? Ouve-me, estás certo, estás perto, estás alinhado, estás preparado. E o que vem agora é tão grande que até quem te feriu será testemunha. Esta promoção não é apenas recompensa, é propósito a cumprir-se, é destino a manifestar-se, é identidade a consolidar-se. É Deus a dizer, chegou a tua hora, escolhido, este é o momento pelo qual todo o teu processo te preparou. E agora que chegaste até aqui, nada conseguirá impedir o que o céu determinou sobre ti. Escolhido. Enquanto encerramos este momento sagrado, recebe esta verdade no mais profundo do teu espírito. Tu não és apenas alguém que ouviu uma mensagem, tu és alguém que foi ativado por ela. Algo divino despertou em ti, algo antigo, celestial, eterno. E a partir deste instante, tu já não caminhas como quem não sabe quem é. Caminhas como quem lembra a sua origem. Sentes isso, ungido? Esta vibração no espírito, esta clareza silenciosa, esta presença que te envolve, é a confirmação de que o teu momento Kairos chegou. O tempo designado pelo céu alinhou-se exatamente contigo. A transferência sobrenatural não está a caminho. Ela já começou. Move-se agora sobre a tua mente, sobre o teu propósito, sobre o teu futuro. Caminha com confiança. Céus inteiros sustentam cada passo teu. O que antes parecia impossível agora tornou-se acessível. O que estava fechado começa a abrir-se. O que estava estagnado começa a fluir. O que estava perdido começa a regressar. Porque quando um escolhido desperta, nada permanece igual. Guarda esta revelação como chama viva no teu espírito. Declara-a, vive-a. Honra a tua verdadeira identidade. E se esta palavra tocou a tua alma, escreve aí abaixo. Eu lembro quem eu sou. Essa declaração sela o que o céu começou dentro de ti. Permanece alinhado. Permanece desperto. Permanece expectante. O próximo capítulo que estás prestes a viver não é humano, é divino. E tu foste criado exatamente para ele. Vai em paz, ungido. O céu caminha contigo.